paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor também a todos os nossos visitantes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus! A nossa lição de hoje tem por título Confrontando a Nossa Natureza. A quarta lição da nossa revista Aprendendo com as Cartas. Quarta lição, título, Confrontando a Nossa Natureza. Vamos orar então para darmos início à nossa aula? Pai de amor, de eterna bondade, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos concedeu estarmos na Tua presença, aprendendo mais de Ti através dessa aula, Senhor, da EBD. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, tocar as nossas vidas, Senhor, nos estimular, Senhor, a nos dedicarmos mais à leitura da palavra, a aprender de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sei que vocês já devem estar, de posse do nosso material, a nossa Bíblia, a revista, nós vamos usar bastante hoje a nossa revista, de posse também de algum caderno, caneta para fazer alguma anotação. Lembrando que vocês podem estar colocando as dúvidas aí no chat ou então no nosso grupo, dos adolescentes. Vocês podem ficar à vontade que nós vamos responder. Se não conseguirmos, os professores respondermos à mesma hora, nós vamos buscar, entendimento, buscar fontes para podermos responder as dúvidas de vocês, tá bom? Mas fiquem à vontade. Não só vocês, adolescentes, mas também os nossos visitantes podem ficar à vontade para se manifestarem no chat. Amém? Quero pedir também a vocês que não esqueçam de ofertar na casa do Senhor, Nós temos agora uma nova ferramenta, o Pix, temos também o PicPay. Vocês podem fazer o depósito, na conta da igreja, ou então trazerem as suas ofertas, os seus dízimos à casa do Senhor logo mais à noite no culto, entregando na tesouraria. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Dando início então à nossa aula, a nossa lição aí. Então, nosso texto áureo, Gálatas 5, versículo 17, página 326 do nosso devocional. Vamos ler? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5:17. Amém? Nós sabemos, adolescentes, que os seres humanos, eles são produtos tanto da criação quanto da queda. Nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. Vamos ler lá no comecinho da nossa Bíblia, Gênesis 1, a página a 17, Gênesis 1, versículos do 26 ao 28. A palavra diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
Amém? Embora criados à imagem e semelhança de Deus, obra das mãos poderosas e cuidadosas de Deus, dotados de intelecto, de capacidade de tomar decisões, de governar, dotados de responsabilidades, nós fomos deformados pela queda. Depois que o pecado entrou no mundo, adolescentes, nunca mais fomos os mesmos. Destruímos nossa identidade. Não somos mais a criatura que Deus criou. Agora, a criatura vive em conflito com o Criador, em conflito com seus semelhantes e com o restante da criação. Vive segundo a sua natureza caída, vive dominada pelo pecado. Somente a ação poderosa do Espírito Santo no interior do ser humano pecaminoso, por natureza filho da ira, é capaz de transformá-lo em uma nova criatura, em um cidadão do céu e conduzi-lo à liberdade plena para uma vida frutífera. O nosso primeiro tópico aí da nossa revista, o confronto com a nossa natureza. Todos nós passamos da condição de inimigos para amigos de Deus, por meio da graça revelada em Jesus Cristo no Calvário. Ali nós fomos justificados, fomos libertos de toda a culpa do pecado. Entretanto, apesar desta nova condição, desfrutada a partir do novo nascimento, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar dentro de nós uma fera chamada carne. A natureza pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando resolveram desobedecer ao Criador, ela continua dentro de nós. Vivemos uma constante batalha, adolescentes, onde a nossa natureza, pelo Espírito Santo que habita em nós, estabelece um novo padrão de vida que confronta a nossa velha natureza, caída, pecaminosa, contra quem nós precisamos e devemos lutar todos os dias. A solução para esse conflito, adolescentes, é entregarmos totalmente o controle das nossas vidas ao Espírito Santo. Essa é a luta experimentada pelo verdadeiro cristão e só terá fim quando nós chegarmos ao céu. Ore, adolescentes, ore para que o Espírito Santo efetive em sua vida a justiça que vem somente pela fé. Oremos para que o Espírito nos ajude a combater os desejos da nossa natureza pecaminosa. E esses desejos, adolescentes, eles não são fáceis de ser combatidos mesmo, não. Porque eles conspiram diuturnamente contra o Espírito. E, conseguintemente, contra a nossa santificação. Como nos diz a palavra em Gálatas 5, vamos ler Gálatas 5, o versículo 1, está na página 325. Depois nós vamos virar para a página 326, mas vamos ler o versículo 1, Gálatas 5, 1, página 325. A palavra diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Virando a página, Gálatas 5, nós vamos continuar a leitura a partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu li até o 26. Amém? Glória a Deus, adolescentes. O Espírito Santo, ele não é uma influência ou uma força. Ele é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho. Sendo igualmente Deus, ele é uma das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sua obra, ela é declarada, ela é descrita na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se Jesus, o Filho, na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, como parte do plano que o Pai planejou para nós, é o Espírito Santo que aplica isso à nossa vida quando nos submetemos a Ele. Somente pelo Espírito Santo podemos vencer a nossa carne. É Ele quem nos fortalece. Devemos sempre, adolescentes, andar no Espírito. Busque sempre isso para a sua vida. Andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. O motivo de sermos verdadeiramente livres não é o fato do nosso passado ter sido mudado, ou o fato de nossos sentimentos atuais terem mudado. Ainda podemos nos sentir inadequados, podemos nos sentir inseguros, hesitantes, podemos ter medo. Nós somos livres, adolescentes, porque Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus em nosso interior é que nos capacita. Liberdade não significa, porém, uma vida sem conflitos. Significa, sim, a possibilidade de viver sem experimentar derrotas. As nossas fraquezas não precisam nos arrastar para baixo, adolescentes. O nosso passado não mais nos incapacita. O Espírito Santo está ao nosso lado na guerra contra os desejos da nossa natureza pecaminosa. Nós não olhamos mais para a lei e lutamos. Nós não olhamos mais para a lei e lutamos, mas olhamos para o Espírito Santo, confiamos nele e fazemos o que é certo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com o Espírito Santo e com a sua força, nós somos mais que vencedores. Não abra mão, adolescentes, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos passar aí para o nosso próximo tópico, frutos do Espírito versus
obras da carne. Fruto do Espírito versus obras da carne. O fruto, adolescente, fruto, no singular, do Espírito. É assim que Paulo fala. Fruto do Espírito e não frutos do Espírito. É uma obra única do Espírito Santo no nosso coração. É assim, nós podemos pegar como exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma tangerina ou uma mexerica, como vocês preferirem chamar, né? É uma fruta que tem vários gomos, que nós podemos ver como cada uma das virtudes um gomo, né? Mas todos esses gomos, eles formam um único fruto. Entende? Outro exemplo que nós podemos usar aqui é o do professor. Pensa-se no Espírito Santo como um professor. Um professor que ensina várias matérias, várias disciplinas. Cada uma das virtudes do Espírito como uma dessas matérias ensinada. Talvez você aprenda com mais facilidade, por exemplo, aí, português e matemática, mas talvez você tenha dificuldade em aprender história, ciências, biologia. Mas para ser aprovada, adolescentes, vocês são estudantes e sabem disso, né? Não basta ser bom em uma só disciplina, em uma ou duas matérias. Não basta. Vocês precisam alcançar uma média boa em todas as matérias. Por isso, nós não podemos ter uma virtude sem ter a outra. Conseguiram compreender? Essas virtudes, todas juntas, representam o caráter de Cristo esculpido em nós, através do Espírito Santo, nos tornando, assim, parecidos com Cristo. O fruto do Espírito é a obra do Espírito Santo em nós. Só através da ação do Espírito, o fruto pode ser gerado em nossa vida. E nós, como cristãos adolescentes, precisamos refletir a Cristo. É de responsabilidade nossa refletirmos a Cristo. Amém? Agora, vamos acompanhar aí na nossa revista a leitura desse tópico. Vou abordar alguns parágrafos aqui. Acompanhem comigo. Paulo fala de 2 tipos de comportamentos possíveis, produzidos pelas respectivas naturezas nossa, quando assumem o controle da nossa vida. As obras da carne, né, a natureza caída do ser humano, que, embora invisíveis, são conhecidas por todos nós. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, como nós vimos em Gálatas. Ainda que não exaustiva, o apóstolo relaciona em uma lista 15 práticas que demonstram uma vida controlada pelos desejos humanos pecaminosos, conhecidas como obras da carne. Tais obras abrangem pelo menos 4 áreas da vida humana, adolescentes. A primeira área que vamos citar é a área do sexo, a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. A segunda, a área da religião, adoração de ídolos, feitiçarias. A terceira, a área social, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, inveja. E a quarta área da alimentação, as bebedeiras, as farras, esse tipo de coisa. Paulo deixa evidente que aqueles que escolhem viver suas vidas debaixo do domínio da natureza pecaminosa
produzindo suas más obras, recebem uma dura advertência. Esses não receberão o reino de Deus. Nós podemos ver no verso 21, né, do capítulo que estamos estudando, em Gálatas, capítulo 5. Agora falando um pouquinho dos frutos do Espírito. A nova natureza que recebemos, com o novo nascimento, marca uma maneira completamente diferente de vivermos, que é permitir que o Espírito de Deus dirija as nossas vidas. Como bem afirmou Paulo, adolescentes, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, aqueles que andam no Espírito têm sua carne controlada, têm sua carne mortificada diariamente. E neles o Espírito produz o que o apóstolo chamou de fruto. Na carta, o fruto do Espírito apresenta 9 virtudes que descrevem a atitude do cristão para com Deus, consigo mesmo e também para com o seu próximo. Primeiro grupo aí que vamos relacionar são as atitudes que estão relacionadas a Deus, né? O amor é a primeira delas. Amor pelo próximo, amor incondicional, como Cristo nos ensina a praticar. A segunda relacionada aqui é a alegria. A alegria em Deus, que é diferente, adolescente. Alegria é diferente de felicidade, porque a felicidade, ela está relacionada, ela depende de circunstâncias. A alegria que vem de Deus, não. Ela é alegria o tempo todo. Independente das circunstâncias, os que estão alegres em Deus, eles são alegres em todo o tempo. A outra atitude relacionada nesse primeiro tópico nosso é a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz na alma, adolescente, que guarda o nosso coração de qualquer medo. A paz que nos faz descansar no Senhor. Aleluia. Atitudes, nosso segundo tópico aí são as atitudes relacionadas ao próximo. Vocês podem ler comigo, porque eu estou lendo na revista. A primeira delas é a paciência, né? Longanimidade, capacidade de continuar fazendo bem, mesmo que você esteja recebendo mal em troca. Delicadeza, a bondade, que é praticar o bem, fazer o que é correto, fazer o que é justo. E nossa terceira lista de atitudes relacionadas é com o indivíduo, que vem nessa lista a fidelidade, que é aquele que é fiel aos compromissos que ele assume, humildade e o domínio próprio, aquele que não é destemperado, adolescente. Aquele que consegue controlar a si mesmo. Aquele que tem temperança, que tem domínio sobre si mesmo. Domínio próprio. Deus, ele nos libertou da lei, adolescentes, para que pudéssemos nos comportar de maneira correta. Ele nos libertou da lei. Ele não nos libertou da lei para que pudéssemos nos comportar de maneira ilegal, mas para que, ao confiarmos completamente no Espírito Santo, ele pudesse transformar o nosso interior. A primeira lista que nós acabamos de ler contém 4 categorias distintas de atos da carne. Cada uma delas é um comportamento, um ato público e não uma característica da personalidade. Preste bem atenção.
em contraste com a lista que Paulo fornece do fruto produzido pelo Espírito, que não inclui nenhum ato nem comportamento específico. Tudo nessa lista é interior, é uma qualidade de caráter. Tudo nessa lista é uma qualidade de caráter. Porque Paulo não faz essas duas listas estritamente correspondente e contrasta, então, as ações devotas com as ações pecadoras, ou então porque ele não contrasta as características devotas da personalidade com as pecaminosas. Por que será que Paulo não faz dessa forma? Talvez, adolescentes, a melhor explicação é que a lei, né, que os judaizantes tanto elogiavam, né, lida somente com o exterior e a sua abordagem à justiça. Ela está relacionada com o que uma pessoa faz e não com o que uma pessoa é. A maneira de se produzir justiça é fazer mudança interior. Essa é a verdadeira maneira de se produzir justiça. Para que a pessoa torne-se realmente, verdadeiramente amorosa e boa. É manifestarmos no nosso exterior o que o Espírito fez no nosso interior. Amém? Seguindo aí, adolescentes, o nosso terceiro tópico, a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele se manifesta em nossas vidas por meio das obras. Não há como negar que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Foi o próprio Jesus quem disse que as pessoas são conhecidas ou reveladas pela qualidade dos frutos que produzem, pois a árvore boa dá bons frutos. Né? Uma árvore boa não vai dar frutos ruins. Assim como a árvore que não presta também não vai produzir frutos bons. Ou seja, adolescentes, vamos pensar assim, como que uma mangueira pode produzir alguma coisa diferente de manga? Né? A mangueira só pode produzir manga, assim como a macieira só pode produzir maçã, e assim por diante. E o ser humano é igualzinho, ele produz aquilo que ele tem no seu interior. O fruto é aquilo que está no interior dele. O ser humano descomprometido com Deus, que rejeitou Jesus como seu Salvador e Senhor, ele não pode produzir nada além das obras que manifestam os desejos pecaminosos e escondidos no seu coração. O fruto do Espírito que é produzido em nós, ele não é apenas para ser admirado como adereço, ou ainda publicado como troféu lá nas redes sociais, né, a fim de ser compartilhado ou de ser curtido, mas para ser oferecido como alimento às pessoas carentes da graça de Deus que estão em nosso redor. Nós falamos sempre sobre isso aqui, né, em outras aulas, já falamos muitas vezes, tanto presencial como nas nossas aulas online, né? Nós precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos evangelizá-los, levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Aqueles que estão ao nosso redor, no seio da nossa família, no meio da nossa parentela, na nossa escola, no nosso grupo de amigos, na nossa vizinhança. Esse é um papel que nós devemos desempenhar. Esse alimento deve ser oferecido a essas pessoas famintas e sedentas por nós. Esses alimentos, o fruto do Espírito, é o que a gente acabou de falar, né? Eles estão sedentos de amor, de alegria, de paz.
de paciência, de alguém que seja delicado com eles, de alguém que tenha bondade, que seja fiel, humilde, alguém com domínio próprio. É disso que as pessoas precisam. E nós, como filhos de Deus, como salvos pela graça, nós precisamos produzir esses frutos. Nós precisamos alimentar as pessoas ao nosso redor, levar a elas a palavra do Senhor para que elas se alimentem, para que elas sejam tocadas, impactadas pelo Espírito, para que elas sejam salvas. Jesus é a videira verdadeira e nós, os galhos. Enquanto nós estivermos ligados nele, o Espírito Santo produzirá belos e saborosos frutos em nós, as virtudes. Pois o próprio Cristo disse: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João 15:16. Glória a Deus. Qual o relacionamento, adolescentes, vocês acreditam que existe entre os dons e o fruto do Espírito? O fruto tem a ver com crescimento e com caráter, como nós já vimos aqui hoje. O modo de vida é o teste fundamental da autenticidade do fruto. O fruto, em Gálatas 5, que é o capítulo que nós estamos usando como base aqui hoje para a nossa lição, consiste nas 9 graças que perfazem o fruto do Espírito. O modo de vida dos que são revestidos pelo poder do Espírito que neles habita. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Os aspectos do fruto estão entrelaçados de modo delicado, mas nas 3 passagens que falam dos dons, nós podemos perceber. Tanto em Gálatas quanto nos textos que definem os dons, as qualidades do fruto fluem horizontalmente entre si no ministério. O tema principal de Gálatas não é a justificação pela fé, embora pareça predominar, Mas não é. O fato é que o propósito da justificação pela fé é o andar no Espírito. Amém? Nós podemos, adolescentes, produzir obras da carne ou fruto do Espírito na nossa vida, dependendo de quem terá o controle da nossa vida. A quem damos o controle da nossa vida? À carne ou ao Espírito? Nós devemos assumir um compromisso diante de Deus e dos homens de sermos adolescentes guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pois assim seremos capazes de influenciar toda uma geração. Essa nossa geração, muitas vezes perversa, rebelde. Somente pelo Espírito, adolescentes, somos capazes de vencer a carne. De nós mesmos, nós não podemos fazer nada. A obra é do Espírito. Vencermos a carne e frutificarmos em toda boa obra. Isso é o que nós devemos buscar. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Viva pelo Espírito, ande pelo Espírito. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, adolescentes, para que vocês vençam a carne e produzam em suas vidas o fruto digno do arrependimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Assim nós chegamos ao fim dessa nossa lição de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Senhor, de aprendizado, ó Pai, da Tua palavra, Senhor.
Glória ao teu nome, ó Pai. Que o teu Espírito possa conduzir a nossa vida em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, ó meu Pai. Que o seu Espírito Santo seja maior do que tudo em nós, ó meu Pai. Maior do que os nossos anseios, maior do que os nossos desejos, maior, Senhor, meu Deus e meu Pai, do que os nossos sentimentos, Senhor, maior, Senhor, do que tudo que existe em nós, Senhor. Que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito, Senhor, mortifique a nossa carne todos os dias, Senhor, para que nós possamos nos humilharmos diante de Ti, em sacrifício de louvor ao Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, mais de Ti, Senhor, e menos de nós mesmos, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra. É o que eu te peço, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.